você, mulher, saiu da sua casa para adorar ao Senhor. Eu não sei que tipo de dificuldade, aleluia, você atravessou para conseguir estar aqui nessa noite. Mas eu te convido nessa noite, com a mão no teu coração, a levantarmos um clamor. Aleluia, para que o Espírito Santo do Senhor, ele venha para dentro do teu coração, aleluia, nessa noite. Porque você, mulher, não vai sair da casa do teu pai da mesma maneira que você chegou. Aleluia, aquilo que afligia o teu coração, a tua alma, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Creio que você vai ser restaurada nessa noite. Aleluia, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e Pai. Oh, Espírito Santo, aqui está, Senhor amado, tuas filhas. Senhor, tuas filhas, meu Senhor amado, que enfrentou barreiras. Senhor, tuas filhas, meu Senhor amado, aleluia, que são mulheres guerreiras, meu Senhor, que independente dos seus problemas, dos seus afazeres, escolheram estar aqui para te adorar. Ah, Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, repreende todo o mal, Senhor amado, sobre as nossas vidas. Pai, nos fortalece, meu Senhor da glória. Pai, eu te apresento o coração das tuas filhas nessa noite. Eu te apresento a estrutura espiritual das tuas filhas nessa noite. Eu apresento a saúde emocional das tuas filhas nessa noite. Eu apresento a saúde física, Senhor, das tuas filhas nessa noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, se tem alguma mulher no nosso meio sofrendo ataque espiritual, que nessa noite, meu Senhor amado, seja repreendido para a honra e glória do teu nome. Senhor, renova as nossas forças, ó Pai. Deus nos restaura, meu Senhor. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, recebe, meu Senhor amado, nessa noite, a oração das tuas filhas, Pai, que tem clamado a Ti nessa noite, meu Senhor amado. Julga as causas das tuas filhas, Senhor. Pai, aquela que está te clamando, Senhor amado, pela sua saúde. Pela tua saúde física, para que seja curada, Senhor. Ai, Espírito Santo, nessa noite envia o médico dos médicos, ó Pai. Senhor, como aquela mulher, Senhor amado, aleluia, que enfrentou a multidão para tocar em Ti. Porque ela sabia que ao tocar em Ti, Senhor amado, sairia virtude, Senhor, ela foi curada. Senhor, que mulheres nessa noite seja curada, restaurada, avivadas, meu Senhor, pelo Teu poder. Ah, Senhor, toca, Pai amado, aleluia, em cada órgão de cada mulher aqui, Senhor. Ó Pai, toca nos ossos, toca na carne, Senhor, onde tem uma enfermidade alojada. Senhor, se tem mulher aqui nessa noite com enfermidade oculta, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos todo o mal. Oh, Espírito Santo. E se tem mulher sofrendo, meu Senhor amado, com enfermidade emocional, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, clamamos a Ti pela Tua presença. Passeia, Espírito Santo, e vai tocando em cada uma nessa noite. Senhor, que cada mulher aqui nessa noite, meu Senhor amado, venha sentir o toque do Teu Espírito. E não saia da Tua casa da mesma maneira que entrou, mas consiga tocar em Ti, Senhor amado, aleluia. Mas tocar em Ti com fé, meu Senhor da glória, crendo, meu Senhor, que hoje o Senhor restaurou a saúde emocional e a saúde, meu Senhor da glória espiritual, para a glória do Teu nome. Te apresento, meu Senhor da glória, as Tuas servas. Te apresento, Senhor amado, essas mulheres fortes, que tem suportado muitas das vezes tantas coisas, mas não tem negado o Teu nome. Continua te adorando. Continua olhando para Ti, Senhor amado. Então, Senhor, te apresento essas mulheres nas Tuas mãos. Nos alcança nessa noite com o Teu braço forte. Aviva em nós o Teu Espírito, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo. E você aplaude bem forte o Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Creio que o Espírito Santo do Senhor, quando nós clamamos a Ele nos ouve. Amém? Agora aplauda o nome do Senhor pela tua vida. Pela tua vida que
força para hoje da casa do Senhor. Pela tua vida que abriu mão, muitas das vezes, de ter saído, de ter passeado, mas que entendeu que hoje você precisava estar aqui para receber do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar passando para a palavra nessa noite. Está chamando a Maura para estar orando pela plenitude dessa noite. Amém? Aplauda o Senhor pela vida da irmã. Em nome de Jesus, aleluia. Vai trazer a palavra dessa noite. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Querido Deus maravilhoso, Pai. Senhor, nós continuamos te exaltando, Senhor, glorificando, Senhor, o seu nome, Pai. Porque a tua presença, Senhor, é real aqui em nosso meio, Pai querido. Tenho certeza, Pai, que tu já recebeu as nossas adorações e nossos louvores, Senhor amado. Senhor, agora, Senhor, nós queremos, Senhor, ouvir aquilo que tu queres falar ao nosso coração numa noite desse dia, Pai querido. Senhor, continua usando a tua filha, Senhor amado. Eu sei que tu já colocou no coração dela, Senhor, o que tu quer trazer para nós, ó Pai. Que tu possa, Senhor amado, liberar, Senhor amado, a tua bênção, Senhor, nesse lugar, ó Pai, a sua glória, Senhor amado, para que nós possamos sair daqui cheios, alimentados, Pai. Não somente nós, mulheres, Senhor, mas os homens, Senhor, que sejam alcançados, Senhor amado, com a tua palavra essa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós entregamos a Carol nas tuas mãos. Usa ela, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pai, Senhor. Amém. Estou nervosa, gente. Estou nervosa. Vejo vocês sempre, mas é sempre um temor, né? E também essa palavra, esse culto, né, tudo que está acontecendo aqui, Deus tem falado muito comigo e falou muito comigo durante essa tarde, quando eu estava refletindo na palavra, e eu anotei aqui alguns pontos, e como vocês já sabem, né, que estava no flyer, o tema desse culto ele já estava proposto, né? Você tem valor. E até a Marinha já falou algumas coisas aqui no início, que até confirmaram aquilo que o Senhor tinha me dado. E confesso que é muito difícil, né? É um tema difícil. Na verdade, parece fácil, mas não é. Parece fácil, mas não é. Porque eu sou mulher, e aí hoje, né, refletindo, na verdade foi mais um confronto, na verdade, né, a palavra. Ela veio como um confronto daquilo que nós dizemos ser, daquilo que nós esperamos ser, daquilo que nós queremos ser ou que nós tentamos nos esforçar para ser, né? E o primeiro confronto é que a Bíblia é a palavra do Senhor, certo? Então, a Bíblia, ela é inerrante, certo? E tudo que nós lemos aqui, nós precisamos colocar na nossa vida, de alguma forma. Precisa nos servir para algo. E a primeira coisa que Deus falou foi justamente isso. A Bíblia é aquilo que nós usamos para nos guiar para a nossa verdade. Então, quando a gente fala de um tema que vai falar sobre mulher, o nosso ponto de partida precisa ser qual? A Bíblia. Precisa ser a palavra do Senhor, né? E hoje em dia, isso é muito difícil. No mundo que nós vivemos, na realidade que nós vivemos, com a internet, com a tecnologia, porque nós queremos buscar verdades em vários outros locais. Nós queremos buscar inspirações em várias outras pessoas. Com a mídia, né, esse fácil acesso que nós temos, principalmente o Instagram, a vida de muitas mulheres, a vida de muitas pessoas, a gente acaba, às vezes, até passando, né, daquela linha da admiração para a linha da obsessão.
a ideia hoje do que é ser uma mulher de valor, uma mulher importante, né? Ela está muito distante daquilo que a Bíblia nos mostra. E esse é o primeiro confronto. Porque nós, como mulheres de Deus, quem nós vamos ouvir? A palavra do Senhor ou o mundo lá fora? E eu sei que isso é um confronto, porque é um confronto para todas, sabe? Quando a gente começa a observar a vida dessas pessoas, os locais que elas vão, as roupas que elas usam, o que elas têm ou deixam de ter em casa, o padrão de vida. Muitas das vezes a gente olha e pensa, isso é uma mulher bem-sucedida. É esse tipo de mulher que eu quero ser. Só que, como eu falei, nós temos que parar e analisar. Se nós somos servas do Senhor, o nosso parâmetro, ele não pode estar lá fora. A nossa régua para medir o que é uma mulher de verdade, virtuosa, não está lá fora. Por mais que chame a nossa atenção, por mais que os padrões impostos pela sociedade são padrões que nos atraem. E a gente vê isso nas novelas, nos filmes, na televisão. E a todo instante nós somos bombardeadas com isso. E isso entra tão de forma em nós que pode, de fato, nos fazer levar a querer ser como elas. Mas, volto a repetir, a palavra do Senhor precisa ser o nosso ponto de partida. Aquilo que o Senhor diz sobre uma mulher virtuosa é o que deve prevalecer no nosso coração. E isso é difícil. É muito difícil. E aí, a passagem, né, que nós vamos ler está em Provérbios 31. E algo interessante é que quem já leu Provérbios sabe que é um livro que fala sobre a sabedoria, né? O tempo inteiro. Ele nos dá lições, ele nos dá direcionamentos de várias partes da nossa vida para que nós sejamos sábios. Seja na mente, seja nas ações. Por todo o livro de Provérbios nós enxergamos isso. E aí, lá no capítulo 31, Provérbios 31, tem como título Ditados do Rei Lemuel. Né? E aí diz que é uma exortação que a mãe do Rei Lemuel fez a ele. E lá a partir do versículo 10, começa o nosso tema. E o interessante é que nas versões, né, da Bíblia, o subtítulo, né, que fica antes do versículo 10 é Epílogo, a mulher exemplar. Né? E o que me chamou a atenção é justamente o uso desse termo, epílogo. Né? Quem tem costume de ler livros sabe que normalmente nos livros nós temos o prólogo e o epílogo. Né? O prólogo é uma introdução, está no início do livro. Né? E o epílogo é o encerramento. Né? Então é mostrando ali o desfecho da história. Né? Então, normalmente nos livros vem escrito lá epílogo. E aí o interessante é que foi usada essa palavra aqui. E o que isso tem a ver? O que a mulher exemplar ela tem para ser o epílogo do livro de Provérbios? Como eu falei, no livro de Provérbios nós temos várias dicas, né, de como buscar a sabedoria. E ele vai finalizar, ele vai encerrar o livro de Provérbios colocando a mulher exemplar como um exemplo a ser vivido de uma mulher sábia. E isso é muito importante, isso é muito interessante. Porque aqui nós vemos o cuidado de Deus, primeiro com a mulher, né? Muito aí tem entendido, tem falado que a Bíblia é machista, né? Que a Bíblia exclui a mulher, mas na verdade não é isso que nós vemos. Quem conhece a Bíblia sabe que do início ao fim, a mulher ela tem o seu valor. E aqui, é mais uma vez Deus mostrando que tudo aquilo que é falado sobre sabedoria, sobre o valor daquilo diante do Senhor, pode e deve ser visto em uma mulher. Então, outra coisa que nós temos que lutar
podemos deixar que as pessoas saiam por aí com esse discurso de que o Senhor nos rebaixa, pelo contrário. Porque Ele mesmo vai dizer que nós temos valor. Então, se o Senhor diz que nós temos valor, ninguém pode tirar isso de nós. E como eu falei, quando nós nos comparamos com parâmetros errados, nós talvez nunca vamos alcançar aquele parâmetro. E aí nós vamos pensar que nós não temos valor. Nós vamos pensar que nós não somos suficientes. E aí nós vemos tantas mulheres frustradas, tantas mulheres que queriam ser a outra, que queriam ser a que está do outro lado da terra. Mas simplesmente porque ainda não entendeu que o nosso valor genuíno ele está no Senhor. E é isso que o Senhor ele tem para nós essa noite. Como eu falei, foi um grande confronto ao ler, porque do 10 ao 31, essa mulher exemplar, ela é descrita. E muitas das vezes, quando a gente lê, parece ser algo inalcançável. Nossa, já vi muito, falando disso. Essa mulher faz tudo, ela sabe tudo. Mas nós temos um Senhor que nos capacita para ser assim. Então vamos lá. A partir do 10 vai dizer: uma esposa exemplar ou uma mulher virtuosa, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefa das suas servas. Ela avalia o campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos para os pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para a sua cama. Veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Então vamos lá. A primeira coisa que é falado: uma mulher exemplar ou virtuosa. Mas eu vou usar um exemplar. É difícil ser exemplo. É difícil ser exemplo. Mas é a primeira coisa que é dito sobre a mulher. Nós precisamos ser exemplo. Nós precisamos ser exemplo de uma mulher sábia, de acordo com os padrões do Senhor. É isso que Deus espera de nós. Que nós venhamos ser a diferença. De fato, ir na contramão do mundo. Porque enquanto o mundo pensa de uma forma, o Senhor ele pensa de outra. Quando o mundo deseja algo, o Senhor deseja outra coisa para nós. E nós precisamos lutar com nós mesmos para que venhamos escolher o caminho correto. Para que venhamos escolher agradar ao Senhor
e não ao mundo. E quando nós fazemos isso, quando nós escolhemos ser uma mulher exemplar, nós estamos fazendo a diferença a todas as outras mulheres que estão à nossa volta. O Senhor nos chama para isso. O Senhor nos levanta para isso e o Senhor nos capacita para isso. E eu falo capacita porque de fato não é fácil. Não é fácil ser exemplo. Não é fácil você ser sábia. Mas assim como Salomão, que pediu sabedoria ao Senhor, nós temos a total liberdade para pedir sabedoria ao Senhor. Para que Ele venha nos capacitar. E que nós não venhamos a ser levados por aquilo que o mundo dita. Que o exemplo, ele venha de nós. Assim como nós temos vários exemplos na Bíblia de mulheres sábias, mulheres retas, diante do Senhor. O Senhor nos chama para ser assim. O Senhor nos convoca para ser um exemplo dentro e fora da igreja. Para ser um exemplo dentro e fora de casa. Para ser um exemplo dentro e fora do nosso trabalho. Aonde o Senhor nos colocar, Ele deseja que nós sejamos exemplo. Ele deseja que nós sejamos exemplo de mulher, exemplo de esposa, exemplo de cristã, exemplos de mães. E o Senhor, somente Ele é capaz de nos dar essa possibilidade. Somente Ele nos capacita para isso. E aí, por que nós temos valor? Por que é importante nós prezarmos por esse valor? Por acaso o Senhor morreria por algo que não tem valor? Por acaso Deus enviaria seu filho para sofrer e entregar sua vida por algo que não tem valor? Isso vale para todos que estão aqui. Homens e mulheres. A nossa liberdade em Cristo, a nossa vida aqui custou um alto preço. Então nós temos valor a tal ponto de que o Senhor morreu por nós. Para que possamos ser livres, salvos e viver para Ele. Então, como eu falei, não deixe que ninguém tire esse valor de você. Um valor que não é dado pelos padrões lá de fora, um valor que não é dado pela televisão, pelas mulheres que estão em evidência. Esse valor é dado pelo Senhor. Você é importante aos olhos do Senhor. Eu sou importante aos olhos do Senhor. E justamente porque Ele nos amou e se entregou por nós, que nós precisamos retribuir, sendo um exemplo de mulher. Porque tudo aquilo que nós fazemos é para engrandecer o nome do Senhor. E quando nós entendemos que precisamos ser mulheres de acordo com a palavra, o nome do Senhor é engrandecido. Inverdades que estão sendo ditas aí fora, elas caem por terra. E isso através das nossas vidas. Uma coisa interessante, eu vou falar agora alguns pontos. Só que eu vou começar lá pelo 30. Porque o 30 tem muito a ver com o que eu já estou falando agora. E na verdade ele é a base de tudo isso. E por ser a base ele está no final. Porque primeiro ele vem discorrendo de tudo e depois ele finaliza. Lá no 30 diz assim: a beleza é enganosa e a formosura é passageira. Mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Vocês entendem o peso que há nesse trecho? Como eu falei, nós somos bombardeados com todo tipo de moda, com todo tipo de novidade. E muitas das vezes a gente se vê entretido naquilo, desejando aquilo. Eu já estive nessa posição. E já fiz coisas que me arrependo para querer me comparar com as mulheres lá de fora. Mas ele vai dizer que a beleza, ela passa. Aquilo que é externo passa. Não significa que não devemos cuidar, vamos falar disso também. Mas o que é externo passa. Mas ele continua dizendo:
Mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. E isso mostra pra gente aonde deve estar a nossa prioridade. A nossa prioridade, ela não pode estar no nosso externo. A nossa prioridade não pode estar em querer ser como o outro, como a outra. A nossa prioridade precisa estar em agradar o Senhor, em temer o Senhor. E ele vai dizer que essa mulher vai ser elogiada. Não elogiada para ser engrandecida, no sentido pessoal. Mas elogiada no sentido de entendermos aonde está a verdadeira importância. Então, justamente porque nós temos valor, nós precisamos temer o Senhor. Porque nós não somos qualquer uma. Eu não sou qualquer uma, você não é qualquer uma. E justamente temendo ao Senhor, buscando ao Senhor, Ele nos mostra aonde nós estamos falhando, aonde nós precisamos mudar para agradar ao Senhor. E eu continuo dizendo que assim, da mesma forma que eu falei, que o Senhor Ele morreu por nós, isso já mostra o valor que nós temos. Existe um grande valor também, porque eu e você, nós somos templo do Espírito Santo. E ser templo do Espírito Santo traz uma grande responsabilidade sobre as nossas vidas. Isso significa que nós não podemos envergonhar o Senhor. Isso significa que as nossas ações precisam estar condizentes com a palavra do Senhor. Porque quando as pessoas sabem, principalmente, que nós somos cristãos, essa vai ser a primeira coisa que vai ser olhada. Se aquilo que nós dizemos ser está condizendo com aquilo que nós estamos sendo. E existe uma diferença. E o Senhor, Ele espera o nosso posicionamento. Por que eu estou falando isso? Porque se nós temos valor, nós precisamos nos dar esse valor. E como que nós podemos nos dar esse valor? A partir lá no verso 22, vai dizer assim: faz cobertas para a sua cama, vestes de linho fino e de púrpura. Então aqui descreve a forma como essa mulher se veste. Linho fino e púrpura. Como vocês imaginam isso? Não é qualquer tipo de roupa. Não é qualquer coisa. E eu sempre falo disso porque eu já fui muito confrontada quanto a isso. E conforme a gente vai amadurecendo, nós entendemos que o Senhor, Ele quer o nosso coração, mas Ele quer o pacote completo. Ele não quer somente o nosso coração, Ele quer tudo. Ele quer a nossa mente, Ele quer o nosso corpo, Ele quer a nossa forma de se vestir. E às vezes isso é muito duro de ouvir. E eu já ouvi isso algumas vezes. E entender esse processo. De que o nosso padrão, o padrão de uma mulher virtuosa, o padrão de uma mulher sábia, ele é mais elevado. Ele é diferente. Ele não pode ser igual a quem não tem o Senhor. Então, quando o Senhor, Ele quer o nosso coração, mas Ele quer o restante todo. Nós não podemos nos entregar pela metade. A transformação, ela é completa. A transformação de um servo do Senhor, ela é completa. Ela começa por dentro, mas ela também precisa refletir no nosso externo. E aí nós nos vemos como mulheres, olhando para um tipo de beleza que não agrada ao Senhor. Um tipo de vestimenta que não agrada ao Senhor. Uma forma
mulheres maduras de acordo com a vontade dele. E para quem diz que roupa não é importante, se engana. Porque na Bíblia nós temos vários exemplos, até mesmo de profetas que foram reconhecidos somente pela descrição da sua roupa. E uma mulher exemplar, ela sabe levar isso para o seu externo. Ser exemplo de conduta, ser exemplo de postura é difícil. É difícil, mas o Senhor ele vem para nos capacitar, como eu falei. E justamente porque nós somos templo do Espírito Santo, que isso não pode ser alheio da nossa vida. Nós somos templo do Espírito Santo. Isso tem que nos confrontar de verdade. Assim como um dia me confrontou. E todos os dias me confrontam. Quem é templo do Espírito Santo cuida do seu templo. Cuida do local de habitação do Senhor. Preza. Virtuosa, virtudes, qualidades. Qualidades essas que não vão ser vistas em uma foto no Instagram. Qualidades essas que não podem ser medidas pela roupa que você usa, parecido com as pessoas que estão lá fora. O Senhor nos chama para fazer a diferença. O Senhor nos chama para levar esse entendimento a outras pessoas. A própria palavra vai dizer que o papel da mulher mais velha é ensinar para as novas. E eu tenho aprendido. Eu tenho aprendido com muitas mulheres à minha volta, até mesmo aqui na igreja. Mulheres mais maduras, que já têm um conhecimento maior, que já passou dessa fase de querer ficar tão fixa lá fora. E é tão bom. Porque eu entendo que para a gente amadurecer, a gente só consegue amadurecer se estivermos com pessoas maduras. Porque enquanto estivermos andando somente com pessoas imaturas, a gente não vai caminhar, a gente não vai para frente. E muitas das vezes, quando a gente faz isso, a gente se perde no nosso caminho. E eu volto a repetir, nós temos valor diante do Senhor. Não deixe que a moda, que uma peça de roupa, que uma maneira de se vestir, de falar, de se portar, tire o valor que nós temos. Nos rebaixe a algo que nós não somos. Porque quem mede o nosso valor é o Senhor. Outra coisa, a partir do 13 até o 20, nós vemos várias funções que essa mulher tem. E a terceira coisa que o Senhor fala, aliás, a quarta coisa que o Senhor fala, que uma mulher de valor, ela precisa ter, ela precisa ser, é fiel à obra que está nas suas mãos. É fiel ao seu trabalho. Essa mulher, ela era muito trabalhadora. Tão trabalhadora que às vezes a gente pensa até que é difícil de acompanhar. Porque diz que ela acorda cedo, ela vai dormir mais tarde, ela levanta antes do dia clarear, prepara a comida, ela serve. Uma mulher de valor, ela entende o seu valor no Senhor e entende que servir, que agradar o outro, não é ser rebaixado. Porque é isso que o mundo ele quer pregar. E se você não tem um emprego bom, se você não tem uma casa boa, se você não ganha um salário X, então você ainda não tem valor. Mas a Bíblia nos mostra justamente o contrário. O próprio Jesus ele vai nos mostrar que é aquele que está em cima, na verdade, é o que mais serve. Senhor Jesus era quem? Aqui na terra. Jesus, o mestre. Mas ele foi quem mais serviu. E se a Bíblia é o nosso parâmetro, é nela que nós devemos nos apoiar. E nós vemos que essa mulher, ela faz tudo com excelência. O Senhor, Ele nos capacita para fazer tudo com excelência. Tudo aquilo que Ele coloca nas nossas
seja um trabalho, seja a nossa família, seja o nosso ministério. O Senhor, Ele nos capacita para sermos dessa forma, para sermos esse tipo de mulher que Ele espera de nós. Porque, volto a repetir, enquanto o nosso parâmetro estiver lá fora, esses valores, eles são inalcançáveis. E ao invés de estarmos realizadas com o Senhor, nós vamos estar frustrados. Nós temos que entender, e o interessante é que ele vai dizer, ele continua dizendo, lá no 27, cuide dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Quem já leu o provérbio sabe o quanto é falar de preguiça. E o que ele mostra com isso? Deus nos chamou. Nós fomos chamadas pelo Senhor. Como eu falei, a Bíblia não nos mostra. Nós não somos inferiores perante o Senhor. Ele tem algo para nós. Ele tem um chamado, ele tem uma responsabilidade. Ele quer que façamos a diferença, como eu falei, no local onde ele nos colocou. E para isso ele vem nos capacitando. Para isso ele vem nos moldando. Para isso nós somos a habitação do Espírito Santo, para que ele esteja em nós e nos mostre o melhor caminho. Então nós precisamos levantar. A nossa força está no Senhor. Precisamos levantar. Sejamos firmes, sejamos fortes. Assim como diversas mulheres que nós vemos na Bíblia. Mulheres corajosas, mulheres leais. Mulheres que se dedicaram à obra do Senhor. Não se compare. Não compare o seu trabalho com o trabalho da outra irmã. É individual. O Senhor levantou para ser uma dona de casa. Somente uma dona de casa? Não. Há muito valor nisso. Outras, o Senhor chamou para um trabalho externo. E dividir a tarefa em ser dona de casa também. E essa é mais superior que a outra? Não. Em tudo tem o seu valor. Tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor tem o seu valor. E justamente por ter o valor, que nós precisamos nos dedicar a isso. Nós precisamos fazer com amor. Entendermos que não há parâmetros, você não pode se comparar. Esqueça a comparação. Porque da mesma forma que não podemos e não devemos nos comparar com as mulheres lá de fora, nós também não podemos e não devemos nos comparar com a irmã que está ao lado. Cada um tem a sua história, cada um viveu algo que a outra não viveu. Vocês viveram algo que eu não conseguiria, talvez eu tenha vivido algo que vocês não conseguiriam. E em tudo há o seu valor. Continuando, lá no 21, diz assim: não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Aqui o que me chamou a atenção, claramente, essa mulher exemplar, ela cuida da sua família. A mulher exemplar, ela intercede pela sua família, pelos seus, pela igreja, tudo aquilo que o Senhor colocava nas mãos dela. E aí, eu lembrei da história de Esther. Esther foi uma mulher exemplar. Esther foi uma mulher sábia. Uma mulher que usou a influência que ela tinha para salvar o seu povo. Nós precisamos ser assim. Nós não podemos ser egoístas. É difícil muitas das vezes não sermos egoístas, porque nós pensamos muito em nós, o nosso bem-estar, aquilo que nós queremos. Mas o Senhor nos levantou para ser a diferença aqui, para ser a diferença na nossa casa e para intercedermos por aqueles que ainda não estão na presença do Senhor.
Uma mulher exemplar. É isso que nós precisamos ser. Continuando, lá no 25 vai dizer: reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. E me chamou a atenção esse final do 25 que vai dizer: sorri diante do futuro. Como é uma mulher exemplar diante do Senhor? Uma mulher que ela não teme aquilo que está por vir. Uma mulher que coloca toda a sua expectativa no Senhor. Uma mulher que não é ansiosa, que não se descabela por qualquer situação, que não perde o controle. Ou melhor, que quando perde o controle, ela não se desespera. Porque entende que o controle está nas mãos do Senhor. E por isso que vai dizer que ela sorri diante do futuro. Uma mulher firme, de valor, exemplar, que anda conforme o Senhor nos ordena. Essa mulher ela não vai temer aquilo que está por vir. Porque ela tem a plena consciência de que ela tem andado da forma que o Senhor chamou para andar. Então não há ansiedade, não há medo, não há temor. Tudo está nas mãos do Senhor. Uma mulher que anda conforme a vontade de Deus, ela tem essa qualidade. Então não se desespere diante daquilo que você não consegue ter o controle. Não perca você o controle do seu coração, da sua mente. Confie no Senhor. Seja firme, seja fiel. Porque Ele vai te guiar. Lá no 26 vai dizer que essa mulher exemplar, ela fala com sabedoria e ensina com amor. O que me chamou a atenção nessa parte é sobre falar com sabedoria. Porque a mulher gosta de falar. Eu gosto de falar pra caramba. Eu fico só esperando o Thiago chegar em casa. Quando ele chega, ele começa a... E ele não dá uma palavra. Imitação, que eu falei, esse Thiago é tão bom. Arruma logo, porque eu falo. E aqui foi um dos pontos onde o Senhor me confrontou. Porque uma mulher exemplar, ela não somente fala. Ela fala com sabedoria. Falar com sabedoria é cuidar das suas palavras. É pensar antes de falar. É entender que muitas das vezes aquilo que sai da nossa boca pode trazer vida, mas também pode trazer morte. É entender que o Senhor nos deu uma mente para pensar. E às vezes a gente esquece disso. E deixa a palavra sair sozinha. Mas aqui o Senhor ele vai dizer que uma mulher exemplar fala com sabedoria. Então se o Senhor está dizendo isso, então não é algo inalcançável. É algo que nós precisamos buscar no Senhor. Entender que nós precisamos ser fonte de vida. Da nossa boca precisa sair vida. Precisa sair esperança. Precisa sair fortalecimento para o outro. Uma mulher sábia, ela entende isso. Uma mulher que tem virtudes, ela entende que ela não pode ser imatura e sair falando o que quiser. Sem pensar nos sentimentos do outro, da outra. E ela vai continuar dizendo que essa mulher que fala com sabedoria ensina com amor. Repreende com amor. Se coloca no lugar de outra mulher. Porque nós somos mulheres e nós sabemos o quão difícil é ser mulher. Só que justamente por saber que é difícil ser mulher, a gente às vezes nem quer se colocar no lugar da outra. E aí, voltando essa parte de falar com sabedoria, eu lembrei da mulher de Jó. A frase que Jó falou com ela.
uma louca, como uma doida. Eu não quero ser lembrada dessa forma. Eu falo pra caramba. Mas eu quero e desejo falar com sabedoria. Sabedoria que vem do Senhor. Ele nos capacita para isso. Lá em Tiago vai falar muito sobre a questão da língua. Que a língua, mesmo sendo um órgão muito pequeno, ela é capaz de causar um incêndio. Então, se nós ainda não encontramos essa sabedoria, há tempo de pedir, há tempo de clamar, e sermos cheios dessa sabedoria que vem do Senhor. Aqui vai dizer, no 28, seus filhos se levantam e a elogiam, seu marido também a elogia, dizendo, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Aqui, não é para sermos uma comparação, não é para ser uma competição, mas nós precisamos ser mulheres, líderes, que inspiramos, que inspiram outras pessoas. Nós temos que entender que no reino do Senhor não pode haver divisão, não pode haver competição. Então, uma mulher que ela se destaca nessas qualidades, ela precisa ser inspiração para outras mulheres. E outras mulheres que olham para essa mulher precisam ter a humildade também de reconhecer virtudes. Virtudes que talvez a Anne tenha que eu ainda não tenho. E eu preciso olhar para a Anne e reconhecer. Ela precisa ser uma líder que inspira. Uma mulher que inspira. E não que causa divisão. O Senhor não nos chama para isso. Precisa haver unidade. Assim como acontece com outras mulheres. Todas nós aqui, nós temos virtudes. Nós também temos defeitos. Mas muitas das vezes nós queremos enfatizar somente os defeitos. Só que nós não entendemos que quando nós fazemos isso, nós estamos menosprezando aquilo que o Senhor já tomou como valor. Porque se existe um valor em vocês, quem sou eu para menosprezar? Quem sou eu para dizer que você não é capaz disso ou não é capaz daquilo? Nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E aqui, eu estou chegando no final, vai dizer assim, que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas por toda a cidade. Eu tinha deixado aqui separado. Deixa eu lembrar onde está. Achei. Lá em Mateus 26, a partir do versículo 6, vai dizer que Jesus é ungido em Betânia. E aí vai dizendo assim, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram, por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse, por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Aqui no 13 vai dizer, eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Foi o primeiro versículo que eu lembrei ao ler, que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas por toda a cidade. É um ótimo exemplo. A mulher que ela não mediu esforços, ela não mediu o valor financeiro, mas ela fez algo de grandioso para o Senhor. E aqui, já chegando no final, uma mulher exemplar, ela precisa se entregar por completo
em adoração ao Senhor. E aqui vai dizer sobre uma recompensa. Às vezes essa recompensa ela não vem aqui na terra. Mas a nossa recompensa no Senhor ela já está guardada. A recompensa dessa mulher foi falada pelo próprio Jesus, de que ela seria lembrada em todo lugar que esse evangelho fosse anunciado. Que as nossas ações façam com que as pessoas se lembrem de quem nós fomos aqui na terra. Que a gente entenda o nosso devido valor do Senhor. E isso seja a diferença por onde quer que a gente passar. Essa mulher, ela entendeu o valor da presença do Senhor acima dos seus bens. E nós precisamos ser assim. O Senhor nos chama para essa transformação. O Senhor nos chama para levar a diferença. O Senhor nos chama para que a gente não venha se inferiorizar diante daquilo que Ele já colocou um valor em nós. E esse valor, ele foi comprado, como eu falei, com alto preço. Porque ainda que seja um culto de mulheres com um tema de valor, se não falarmos de Jesus, não vai ter feito sentido. Entenda o seu valor. Entenda a sua posição. Entenda para o que você foi chamado. Cumpra com sabedoria. Busque sabedoria. Se levante. Busque forças no Senhor. Peça capacitação do Espírito. Lembre-se que você é templo do Espírito Santo. Lembre-se que precisamos ser exemplo. O Senhor nos chama para ser exemplo. Hoje, nessa sociedade que está tão corrompida, com pensamentos feministas, com pensamentos que deturpam a palavra do Senhor. Que nós não venhamos nos deixar levar. Que nós não venhamos a ser moldadas por uma virtude falsa, por um valor falso, por um posicionamento falso. Que tenhamos a Bíblia, que tenhamos a palavra do Senhor, que tenhamos as mulheres levantadas por Deus como mulheres de exemplo para a nossa vida. Que esse venha a ser o nosso parâmetro. Que essa venha a ser a nossa busca constante. Que possamos temer o Senhor, porque somente temendo o Senhor nós conseguimos entender tudo isso. Temendo o Senhor, nós entendemos que Ele habita em nós. Temendo o Senhor, nós entendemos que não podemos nos comparar lá fora. Temendo o Senhor, nós entendemos que fomos chamados para algo. Todo mundo foi chamado para algo. Seja na igreja, seja na sua casa, na sua família. O Senhor não quer mulheres preguiçosas. O Senhor não quer mulheres ociosas. O Senhor não quer servos ociosos. Tem muito a ser feito. E quando nós mudamos o nosso comportamento, o nosso valor ele é visto e ele é elogiado. Acima de qualquer beleza externa. Acima de qualquer padrão imposto. Então, que o nosso padrão de mulher venha a ser a mulher exemplar. Descrita não somente em provérbios, mas em várias histórias. Mulher de oração, como Ana foi. Mulher obediente, como Maria foi. Mulher corajosa, como Miriam foi. Glória a Deus. Mulher guerreira, como Débora foi. E diversos são os exemplos que nós temos. Então, se ainda não há força em nós para sermos assim, que busquemos essa força no Senhor. Amém? Agradeço a oportunidade.